Olá, moçada. Aqui é a Prona Lourdes. Eu vou fazer a correção da atividade anterior, no dia 3. Na verdade, esse roteiro tinha sido preparado para a semana passada, mas por causa do simulado, ele foi reprogramado para essa semana, tá? E eu vou explicar para vocês os próximos descritores que vocês vão estudar. Aqui está o período de realização do dia 10/11, mas aí vocês já ficam sabendo que, na verdade, não é dia 10, né? No caso, vai ser do dia 17/11 a dia 18, amanhã, dia 18/11 de 2021. Então, primeiro vocês vão fazer a correção da atividade, que eu fazer através do vídeo. Aí vocês podem assistir esse vídeo, né? No caso, vocês têm internet, vocês podem assistir. No terceiro momento é um questionário, não precisa copiar, vocês que têm internet. E o quarto momento vai ser os probleminhas que vai ficar aí para vocês. Então, vamos primeiro à correção, que foi da atividade do dia 3. Então, o que eu tenho aí? Que um ciclista deu 500 pedaladas completas, o raio da bicicleta mede 25 centímetros, e eu quero saber em metros a distância que ele percorreu, né? Após tudo isso, supondo que cada pedalada corresponde a uma volta completa. E o raio da bicicleta a gente já sabe que é 25 centímetros. Então, primeiro eu tenho que saber quanto que ele andou com cada pedalada, uma pedalada, né? Então, com uma pedalada que ele dá, ele vai percorrer o comprimento da circunferência, que a gente viu na aula que o comprimento é dado por 2 vezes raio vezes π. Então, vai ser 2 vezes 3,14 vezes 25. Fazendo a conta direitinho, vocês vão encontrar 157 centímetros, tá? Então, 157 centímetros com cada pedalada. Só que ele deu 500, então eu vou pegar 157 e vou multiplicar por 500, que vai dar 78.000, só um minutinho, que vai dar 78.500, só que está em centímetros, e eu estou perguntando vocês em metros. 1 metro tem 100 centímetros, então basta eu pegar 78.500 e dividir por 100, só cortar os zeros, eu tenho 785 metros. O 2 está falando que a polegada equivale a cerca de 2,5 centímetros. Aí falando assim, a medida do diâmetro de um cano de 3/4 de polegada, quantos centímetros é que vai representar, né? Aproximadamente esse cano. Então tá lá o cano e o diâmetro desse cano é 3/4 de 2,5. Então, basta eu pegar, nessa segunda, basta eu pegar 3/4 vezes 2,5, né? Que eu vou ter a resposta. Então, eu vou ficar 3 vezes 2,5 vai dar 7,5 dividido por 4. Quando você divide 7,5 por 4, o que você vai fazer? Você vai igualar casas, ó. Aqui tem um número depois da vírgula, então aqui também tem que ter. Aí vocês vão dividir 75 por 40, como se não tivesse vírgula, né? Então, 75 dividido por 40 dá 1. 1 vezes 40 dá 40, subtrai, e aí sobra 35. Para continuar dividindo, eu coloco vírgula e zero. 350 por 40 vai dar 35 por 4, vai dar 8, né? 8 vezes 40 dá 320. Então, subtrai. Aqui fica 3, aqui fica 0. Outro 0. 300 por 40 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Então, 280. E sobra 0, aqui fica 10, tira 8, fica 2, e aqui fica 0. Aí eu tô sobrando 20, acrescenta 20 por 400, vai dar 5. 5 vezes 40 dá 200, para 200 nada. Então, 1,875 centímetros. Na 3, está falando que uma moto tem 70 centímetros de diâmetro. Se ela der 10 voltas completas por segundo,
qual será a velocidade aproximada em quilômetro por hora? Então, veja só. Tá lá a roda da moto, eu tenho o diâmetro, que é 70 centímetros, o diâmetro todo é 70, e a velocidade dela é 10 voltas por segundo, né? 10 voltas por segundo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que saber qual é o comprimento aqui, né, dessa roda. Então, o comprimento da roda da moto dele vai ser o diâmetro, basta multiplicar diâmetro vezes π. Então, o comprimento vai ser 70 vezes 3,14, que deu 219,8, só que está em centímetros, ó, 70 centímetros. Então, a velocidade dele vai ser dada por 10 vezes 219,8 por segundo, tá? Que é centímetros. Então, 10 vezes esse aqui vai dar 2.198 centímetros por segundo. Só que ele está perguntando a velocidade em quilômetro por hora. O que eu faço? Eu posso pegar e transformar centímetros em quilômetros e posso transformar segundos em horas, que seria uma conta bem mais complicada. Mas o que eu prefiro fazer? Eu prefiro pegar isso aqui e transformar em metros, centímetros em metros. 1 metro tem 100 centímetros. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 100, eu vou ficar com 21,98 metros por segundo. Só que eu ainda tenho que pegar isso aqui e transformar em quilômetro por hora. Veja só. Existe uma regrinha bem prática que fala assim, se você quiser transformar quilômetro por hora em metros por segundo, basta você multiplicar seu valor por 3,6. E se você quiser transformar metros por segundo em quilômetro por hora, desculpa, aqui é dividindo, tá? Basta eu dividir por 3,6. E se eu quero transformar metros por segundo em quilômetro por hora, basta eu multiplicar por 3,6. Por que isso? Porque se vocês forem pegar um quilômetro tem 1.000 metros. Se você for pegar 1 hora, ela tem 3.600 segundos. Se eu pegar isso aqui e dividir por 1.000 e pegar isso aqui e dividir por 1.000, eu vou ter 1 sobre 3,6, tá? Então, daí vem esse 3,6. Então, se eu quero transformar metro segundo em quilômetro por hora, eu vou multiplicar. Ou seja, basta vocês pegarem esse valor, 1,98, e multiplicar por 3,6, que vai dar 79,12 km por hora, tá? No quarto, quero saber o valor de y menos x. E eu sei que o valor de BC, o valor de BC mede 80, então o valor de x é 80. E esses dois ângulos, gente, ó, x mais y, ou y mais x, dá no mesmo, y mais x dá 180. Mas eu já sei qual é o valor de x. X é 80, então y é igual a 180 menos 80, que vai dar 100. O valor de y é 100, só que eu quero o valor de y menos x. O valor de y é 100 e o de x é 80, então 100 menos 80, que vai dar 20. E aí teve o questionário, né, para vocês resolverem. A primeira questão do questionário tinha uma circunferência e eu queria saber a medida de PB. Veja que AB mede 12 centímetros e AB é o diâmetro. E BP ou PB é o raio, então é metade, ou seja, 6 centímetros. Letra C. E aqui eu quero saber o que é cada uma dessas coisas aqui, ó. MN é uma corda, RS é a corda que passa pelo centro, então é um diâmetro. AB são retas, e essas retas elas recebem nomes especiais. Quando elas tocam a circunferência em apenas um ponto, elas é chamada de tangente, tá? Então, o B é tangente.
E a A é chamada de secante, porque ela corta a circunferência em 2 pontos. Então, eu tenho corda, diâmetro, secante e tangente, ou seja, a letra D. No quinto, é a relação... Faltou, eu não coloquei aqui o terceiro e quarto, faltou aqui, né? O quinto, a gente comenta na aula. O quinto aqui, eu quero saber qual é a relação entre ângulo central e o ângulo inscrito. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito? Sim, já achei, né? A letra A. São iguais? Não. O ângulo central é o triplo? Não. E o ângulo central é metade? Não, ele é o dobro. E o de hoje vocês vão estudar os escritores 11, 12 e 13, que vai tratar sobre perímetro, área e volume, tá? Aqui eu coloquei como exemplo de perímetro, que é mais fácil. O perímetro é a soma do contorno, tá? A soma das medidas de todos os lados. Então, se eu quero saber o perímetro dessa figura, vocês vão somar tudo. 60 mais 50 mais 30 mais 40, né? Soma tudo. 110, 140, 180, né? Então, 180 metros. E eu botando centímetros, mas é metro. Ok? Bem simples. Em relação à área, coloquei aqui o quadro para vocês lembrarem. Eu acredito que vocês já tenham estudado pelo menos a área do quadrado, do retângulo e do triângulo. Os outros eu não sei se vocês estudaram. Então, ó, se eu quero saber a área de um quadrado, basta eu multiplicar lado vezes lado. Ou seja, a área de um quadrado é lado ao quadrado. Aqui está fora de proporção, mas digamos que esse quadrado ele vai medir 4 e 4. Então, se eu quero saber a área desse quadrado, basta eu multiplicar 4 vezes 4, que vai dar 16, né? Por exemplo, metros. Então, seria 16 metros quadrados. O retângulo. Quando eu estou falando de área, eu estou medindo superfície, né? Não é mais só o contorno. Perímetro só esse contorno. E área não. A área é aqui, a medida da superfície, do que está dentro do contorno, tá? E o retângulo é base vezes a altura. A altura aqui está representada com um H. Antigamente escrevia, né, a altura com H e as fórmulas matemáticas ficaram. Então, por exemplo, se aqui é 8 e aqui é 3. Então, a área do retângulo vai ser 8 vezes 3 centímetros, que vai dar 24 centímetros quadrados. E aí eu tenho um losango. Eu quero que vocês percebam que o losango, se eu traçar aqui, ó, se eu fechar ela, vai formar um retângulo. E vocês percebam que essas medidas que eu estou desenhando aqui tracejada, ela é igual à medida de dentro, que está em azul. Então, para calcular a área do losango, eu tenho que multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2, tá? Não apareceu aqui, mas estou acrescentando. É base vezes a altura dividido por 2. Porque se eu não dividir por 2, eu vou estar achando a área aí do retângulo, tá? E eu estou querendo a área aí, no caso, do losango, tá bom? Então, eu tenho que multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. A gente fala assim também, vocês podem encontrar a área do losango assim também. Diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2, tá? Diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Então, a diagonal maior aí está sendo representada por B e a diagonal menor por H. Então, se eu tiver... Ó, para vocês verem. A partir desse retângulo, eu desenho um losango. E esse losango ele tem metade desse retângulo, ó para vocês verem. Vai ficar igualzinho, né? Mas aqui é a diagonal maior, aqui é a diagonal menor. Veja que essa medida é igual a essa. Todas elas aqui vão, tá vendo? Vão ser iguais. Então, por isso que eu tenho que dividir por 2. Digamos que essa diagonal aqui, ela meça 8 centímetros também. E aqui 3 centímetros. Então, como é que vai ficar a área do losango? Vai ser 8 vezes 3 dividido por 2. 8 vezes 3 dá 24 por 2, que vai dar 12 centímetros quadrados. No triângulo, também é base vezes a altura dividido por 2. Por que aqui no triângulo é base vezes a altura dividido por 2? Porque o triângulo, gente, ó, veja que o triângulo também é a metade de um paralelogramo ou de um retângulo. Se eu desenhar aqui, eu vou ter 2 triângulos. Se eu multiplicar somente a base vezes a altura, eu vou estar calculando a área aí de um paralelogramo. Por isso que eu tenho que dividir por 2. Então, se no triângulo
eu tiver, vamos pegar aqui, se no triângulo eu tiver base igual a 7 centímetros e a altura desse triângulo foi igual a 5 centímetros, como é que eu vou calcular a área do triângulo? Vai ser 7 vezes 5 dividido por 2, ou seja, 35 dividido por 2, que vai dar 17,5 centímetros quadrados. E aqui eu tenho a área do pentágono e do hexágono. Eles são regulares, ou seja, os lados deles têm a mesma medida. Veja aqui que no pentágono eu tenho 5 triângulos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, onde aqui esse segmento aqui ele representa a altura. Então, para eu calcular a área aqui de um pentágono, eu pego 5 vezes a área desse triângulo. Então, digamos que aqui eu tenha a medida dele seja 6 centímetros. Então, a medida de todos os lados aqui mede 6 centímetros, porque ele é um pentágono regular. E a altura aqui, vamos supor que a altura seja 4 centímetros. Então, como é que eu vou calcular a área desse pentágono? Veja só. A área do pentágono é dada pelo seguinte. Já botei o ali. A área do pentágono é dado por... O pentágono ele tem 5 lados. Então, 5 vezes a área desse triângulo que forma aí. 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, dividido por 2. Ou seja, 5 vezes 4 vezes 6, 24, por 2, 12. Ou seja, 60 centímetros quadrados. No caso do hexágono, eu já multiplicaria por 6. Ao invés do 5, eu multiplicaria por 6. Do heptágono seria 7, do decágono seria 10. Ou seja, esse número aqui, 5, 6, depende do número de lados. E na circunferência? Como é que eu calculo a área da região aqui de uma circunferência, da superfície de uma circunferência? Π vezes raio ao quadrado. Então, se nessa circunferência o valor do raio é 3, então a área da circunferência vai ser π, que é 3,14, vezes 3 ao quadrado, ou seja, 3,14 vezes 9. Vamos supor que seja centímetros. Então, 9 vezes 4 dá 36, 9 vezes 1 dá 9, 9 com 3, 12, vai 1, 9 vezes 3, 27, 27 com 1, 28, né? 2 números após a vírgula, 2 números após a vírgula, aqui. Então, fica 28,26 centímetros quadrados, ok? Então, tá aí as fórmulas que vocês vão precisar para vocês calcularem. E volume. Aqui eu trago para vocês o volume da pirâmide, do cone, do cilindro, do prisma, do cubo e da esfera, tá? Então, com essas fórmulas, vocês calculam qualquer uma. Da pirâmide, na pirâmide aqui, é a área da base vezes a altura, tá? Dividido por 3. Então, se você quiser calcular o volume da pirâmide, digamos que essa pirâmide ela seja uma pirâmide de base triangular. Então, a base dela é um triângulo, tá? Digamos que a vista aqui é uma base quadrangular, né? Bora lá de base quadrangular. Veja que aqui, vamos supor que seja 2 centímetros, tá? E a altura aqui da pirâmide, a altura de cada um desses triângulos aqui seja 3. Então, não, porque a base é quadrangular, não vou precisar da altura, não. Então, o volume vai ser a área da base, que é um retângulo, ou seja, vai ser 2, vamos supor que aqui também seja 2 centímetros. Então, vai ser 2 vezes 2, vezes a altura aqui da pirâmide, a altura é 3, dividido
por 3. A área da base aqui é 2 vezes 2, tá vendo? Que é o retângulo, ou um quadrado. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 dividido por 4 vai dar 4. Só que agora são centímetros cúbicos, porque agora eu tenho 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Aqui está a fórmula do cubo, do cilindro, tá? De cada uma delas. O que vai cair mais aí para vocês é a questão do prisma quadrangular e do cubo. Eu acho que é o que vai ter mais para vocês aí. Então, do cubo, também é a área da base vezes a altura. Ou, no caso aqui, a aresta ao cubo, tá? Então, como é que eu vou fazer do cubo? Um exemplo do cubo. O volume de um cubo de 2 metros de aresta. 2 metros e 2 metros. A gente chama de lado aí também, né? Então, para calcular o volume, basta multiplicar 2 vezes 2, que eu estou calculando, quando eu multiplico 2 vezes 2 é a área da base, vezes 2, que é a altura. Então, eu tenho 3 dimensões, que vai dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 metros cúbicos. É interessante que vocês lembram também que o metro cúbico, ele equivale a 1000 litros, que é a medida de capacidade. Então, 1 metro cúbico, que é a medida de volume, equivale a 1000 litros, que é a medida de capacidade. Então, 8 metros cúbicos seria 8.000 litros, tá? Mas assim, eu vou comprar uma caixa de 5 metros cúbicos. Significa que eu quero uma caixa com capacidade para 5.000 litros, tá? Aqui no prisma também é área da base vezes altura. Veja que esse prisma, ele é um prisma onde a base ele é triangular. Então, vamos supor que nesse triângulo ele tenha 4 centímetros e a altura dele seja 2 centímetros, tá? E a altura aqui do prisma seja 10 centímetros. Então, como é que eu vou fazer? Volume é igual à área da base. A área da base é o triângulo. Então, o triângulo vai ser 4 vezes 2 dividido por 2. Essa é a área do triângulo. Vezes a altura do prisma, que é 10. Então, 4 vezes 2, 8. 8 por 2, 4. E 4 vezes 10, 40. Vai ser 40 centímetros cúbicos. E 1 centímetro cúbico, ele equivale a 1 mililitro, tá? 1 litro vai ter 1000 mililitros. Eu acho que vocês vão precisar dessas informações, vocês devem saber, mas vocês vão precisar dessas informações aí na hora de fazer os cálculos, tá bom? E aí vocês têm aqui essas questões, vocês precisam copiar e responder, e vocês vão ter também os simulados. Eu não coloquei aqui, eu esqueci do trapézio, mas tem aqui um problema que envolve trapézio, né? Que vocês vão ter que calcular. Como é que eu vou calcular a área de um trapézio? Veja só. Nos trapézios, nós temos que esse lado é paralelo a esse, tá bom? Então, esse segmento aqui, ele é chamado de base. Eu tenho aqui a base maior. Essa outra aqui é a outra base, ou seja, uma base menor. E vamos supor que a altura desse trapézio, vamos pegar uma medida aqui, a base maior, essa aqui é a altura, tá? Então, vamos supor que a base maior meça 10 centímetros. A base menor meça 6 centímetros e a altura seja 5 centímetros. Como é que eu vou calcular a área desse trapézio? Veja que se o trapézio for desse jeito, ó, eu tenho aqui 2 triângulos. E nos triângulos vocês viram que a gente calcula base vezes a altura e divide por 2. E aí, em um trapézio, o que eu vou fazer? Como eu tenho 2 bases, eu vou somar as 2 bases. Base maior mais base menor, multiplico pela altura e divido por 2, tá? Porque eu tenho um aqui, ele vai formar também triângulos. Então, qual é a base maior? A minha base maior é 10, a minha base menor é 6 e multiplico pela altura que é 5 e divido por 2. Então, ó, 10 mais 6 vai ficar 16 vezes 5 dividido por 2. 16 vezes 5 dá 80 dividido por 2, que vai dar 40 centímetros quadrados.
E é mais ou menos dessa forma que vocês vão resolver esse aqui. Aliás, é dessa forma que vocês vão resolver, basta vocês substituírem os valores. Ao invés de 10, 6 e 5, vocês vão usar 34, 10 e 16, tá bom? Aqui vocês vão calcular o volume, ó. Aqui tá a fórmula para vocês calcularem o volume do cilindro, que também é a área da base. Π vezes a raiz ao quadrado é a área da base, vezes a altura, tá bom? Respondam aí com bastante cuidado, zelo, capricho no questionário, porque tá chegando o momento de vocês fazerem aí a prova SAEB. Um abraço.